Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador abençoe a vida de todos. Vou deixar mais uma mensagem gravada aqui no canal Adorando em Espírito e eu espero que ela possa edificar a muitos. Quero falar sobre a oração do Pai Nosso. Eu duvido que você que está ouvindo esse áudio nunca tenha ouvido essa oração ou nunca tenha feito ela. Eu gostaria muito que você prestasse atenção no que eu vou falar. Encarecidamente, preste muita atenção. Essa oração ela tem sido deturpada por longos anos. A maioria das pessoas, elas repetem essa oração sem analisar profundamente o que ela diz. Quando uma pessoa fica repetindo essa oração, ela já automaticamente está negando parte dessa oração. Porque no verso 7 está escrito: não useis de vãs repetições ao orar. Não façam como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu vou começar a falar desde o início da oração, mas só nesse verso 7, gente, tem dois segredos aqui incríveis que muitas pessoas não param para prestar atenção. Primeiro é a questão de que o Pai não aceita que nós ficamos repetindo as mesmas coisas. Ele não aceita, ele quer mudança de vida, ele quer transformação. Foi isso que o Messias veio trazer. Só que na parte B do verso, ele deixa muito claro que esta oração ela foi ensinada para o povo de Israel. Ela foi dita ao povo de Israel. Ele usa os gentios, que somos nós, como mau exemplo nesta oração. Ele está usando os gentios como pessoas que ficavam repetindo suas orações, mas não mudavam sua vida. E o Messias ali estava chamando o povo de Israel para mudar de vida, porque eles estavam começando a ser igual aos gentios. Ficavam repetindo as orações, mas não mudavam as suas atitudes. E o Messias estava chamando as pessoas para mudar de vida. E ali ele estava falando para o povo de Israel. Nós não podemos deixar passar batido um fato que o sistema religioso omite, que a graça começou a partir do madeiro. Até o madeiro, o Messias ele não estava liberado para o povo gentil. Até o madeiro ele veio para Israel. Leia João 10, verso 16, quando ele diz: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele estava se referindo aos gentios. Ele fala: me convém unir a estas. Não era ainda a hora chegaria, seria no madeiro. Calma, gente, não atropele, não coloque a carroça na frente dos burros. O sistema, eles deturpam toda a escritura e as pessoas não nascem do Espírito por causa desse fermento que eles colocam na mente das pessoas, não liberando elas para compreender o plano de salvação do nosso eterno Criador. Até o madeiro ele estava buscando ainda as ovelhas que haviam se perdido dentro de Israel. Ovelhas que o Pai cuidou com tanto carinho. Levantou homens, lavradores, levantou pessoas para cuidar da sua vinha, como ele diz em Marcos 12. Mas entraram árvores que o Pai não plantou, como ele afirma em Mateus 15. E começou a deturpar a verdade do Pai. Começou a prostituir a verdade do Pai. Israel começou a se perder. Israel começou a ficar louca, como ele fala na parábola das 10 virgens. E o Messias veio buscar as ovelhas que ainda não haviam se perdido. Até o madeiro ele estava buscando essas ovelhas. Os gentios não tinham parte ainda nos ensinamentos do Messias. Cuidado quando você lê o Messias quando vem em carne. Cuidado, porque ali ele estava falando para Israel. Não neguemos que ele veio em carne, mas ele veio em carne para Israel. Para os gentios ele se disponibilizou em espírito. Como ele disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei o meu espírito para que agora falem com vocês. E ele fala sobre isso em João 14, quando ele diz sobre não deixar órfã, porque é o próprio Espírito do Pai que desce sobre as pessoas e faz com que elas sejam agora filhas dele. Pessoas que outrora eram escravas, seguiam homens, mas que quando recebem o Espírito do Pai agora se tornam filhas. Não se tornam mais escravos, se tornam filhos, têm acesso ao Pai diretamente, não precisam mais de ninguém para se chegar ao Pai, basta ouvir a sua voz. Fato que Paulo fala sobre isso em Hebreus 8. Isso é o novo pacto, coisa que o sistema omite, porque se as pessoas entenderem, elas se libertam dos homens. João também fala isso em 1 João capítulo 2, a partir do verso 20. O Espírito do Pai, quando ele desce sobre uma pessoa, ele a capacita, ele a faz lembrar de todas as coisas, fazendo com que ela ande no caminho certo, porque ela se torna obediente à sua voz. Ela passa a ter pai agora, porque ela recebe esse pai através do Espírito, que é do próprio Pai. Você se lembra da história da mulher cananeia, Mateus 15, a partir do verso 21? Por que é tão difícil as pessoas entenderem? Ele disse: não é hora de dar o pão aos cachorrinhos. O pão foi preparado para os filhos. Não é hora. Ia chegar a hora ainda, gente. A hora chegaria só no madeiro. Isso já prova que esta oração não é para nós. Essa oração foi ensinada para eles. Para nós muda o jeito de falar essa oração. Quando o Messias, ele finaliza o processo de resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como lá em Lucas 13, ele fala que por 3 anos ele percorreu Israel e ele encontrou nela, a não ser uma figueira totalmente sem frutos. E ele então diz para o vicultor: corte-a e queime-a, porque não dá fruto.
E o viticultor disse que daria mais um tempo. Se não desse fruto realmente, ele então iria cortá-la e nunca mais esperaria fruto dela. Eu já comentei em outras mensagens, essa parábola ele está se referindo justamente a Israel. Os 3 anos de ministério que ele teve ali para tentar resgatar as ovelhas perdidas. Ele deixou explícito nessa parábola para aquelas pessoas, mostrando que o pai não aceitaria mais a adoração deles. Estava chegando o fim daquela adoração carnal. E se eles não renovassem o entendimento e não aceitassem as palavras do Messias, que era o vinho novo que estava vindo, trazendo uma nova forma de buscar o pai, eles não entrariam no reino. O Messias ainda fala, se não renovar o odre, não aceita o vinho novo. O odre velho não suporta vinho novo, e o vinho novo era as suas palavras. Era a adoração em espírito que ele vinha trazendo, mas as pessoas não aceitavam. E ele deixa explícito nessa parábola. E ele fala, se eles não aceitarem, arranque essa figueira. Eu não aceitarei mais esses tipos de frutos que eles dão, porque são frutos incomíveis. Quando eu falo incomíveis é porque eles com certeza achavam que davam frutos para o pai com o seu sacrifício, com seus rituais, mas aos olhos do pai eles eram figueiras infrutíferas, não davam frutos aos olhos do pai, e o pai iria cortar pela raiz e não aceitaria mais a adoração daquele povo. Eu já comentei em outros áudios que esse viticultor que ele comenta em Lucas 13 é o mesmo lá de João 15, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, o viticultor que ele comenta ali é o próprio pai. Ele estava amando do pai, trazendo a sua mensagem para o povo, mas as pessoas não estavam aceitando. Lembremos da história de Nicodemos. Preferiu a glória dos homens do que a glória do pai. Foi se encontrar com o Messias nas escuras porque tinha vergonha de expor para todo mundo que ele era mestre e não sabia nada. Ele teve que dormir com esse barulho na cabeça. Tu és mestre e não entende nada das coisas do Espírito. Não conseguiu compreender o que é nascer de novo. É uma pessoa que não tem capacidade para ensinar ninguém. Eu só estou tentando te mostrar nesse pequeno resumo, para nós começarmos a oração, eu só estou tentando te mostrar como que eles deturpam tudo. Esta oração não é para os gentios. Os gentios, o pai capacitou Paulo para levar a mensagem aos gentios, renovando o entendimento dele. Paulo foi um dos homens com a mente mais renovada, por isso que muitas das vezes ele mesmo tinha atrito com os discípulos, porque os próprios discípulos não tinham o entendimento todo que Paulo tinha, porque Paulo foi uma pessoa que teve um encontro direto com o Messias espiritual. Aquela luz que apareceu para Paulo era diretamente o entendimento do pai, entendimento puro e cristalino, fazendo aquele homem nascer de novo para agora ir e pregar aos gentios. Foi aí que começou a graça, não foi antes disso. Quantas vezes Paulo ficou bravo com os discípulos porque quando eles estavam no meio dos gentios, eles se comportavam como gentios. Quando eles estavam perto de pessoas da lei, eles se comportavam como pessoas da lei. E Paulo falava para eles, vocês não sabem o que vocês querem. E assim está hoje muitas pessoas, não sabem o que querem. Ela fica com o pé na lei e um pé na graça, mas não se esqueça, está escrito que morno o pai não vai aceitar. Ou você decide de que lado você fica, ou então você naquele dia vai ser vomitado da boca do nosso eterno Criador. Porque quando ele fala sobre ser morno é justamente isso, é você não saber se você fica debaixo da lei, tendo homens como seus guias, ou se você de fato pula para o lado de cá e tem um único pai como seu próprio guia, como disse o Messias em Mateus 23. A quem você está ouvindo? Para não me demorar, o Messias, quando escolhe Paulo para anunciar aos gentios, ele escolhe um homem que teve seu entendimento renovado para poder anunciar aos gentios. Não se anuncia aos gentios da mesma forma que se anunciou para Israel. Israel precisava ver para crer, por isso que o Messias veio em carne. Eles não tinham capacidade de se salvar pela fé. Mas está escrito que agora na graça, mais bem-aventurados são aqueles que se salvam pela fé, que buscam o Pai em espírito. Eu gravei um áudio falando sobre a Trindade. Existiam 3 maneiras diferentes do Pai se manifestar. Primeiramente ele se manifestou pela lei, depois pelo Filho e agora ele se manifesta pelo Espírito. Precisamos entender que nós estamos na terceira época, a época do Espírito. E as pessoas estão todas fermentadas, com o olho todo corrompido, porque o sistema, eles não separam uma coisa da outra. As pessoas ficam presas ao que aconteceu na velha aliança, ao que o Filho diz e ao que acontece no Espírito. É diferente o reino espiritual, não podemos imaginar que é igual, temos que renovar o entendimento. E ele disse para a mulher samaritana, o Pai buscará os que o adorem em espírito e em verdade, mostrando que Israel não adorava de forma verdadeira, porque ele fala agora o Pai buscará os verdadeiros. Os outros que adoravam na carne não eram os verdadeiros. Precisamos entender que quem quiser fazer parte da Nova Jerusalém tem que entender o Pai de forma espiritual. E esta oração ela é totalmente deturpada pelo sistema, fazendo as pessoas não entenderem que o reino do Messias já veio no madeiro. Não é venha a nós o vosso reino, ele já veio. Paremos de orar venha a nós, porque o venha a nós era para Israel, que ainda o reino estava vindo. No madeiro o reino já veio. Paremos de negar o Espírito Santo.
No livro de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 14, ali diz que o tempo já estava cumprido e que o reino do Pai já estava próximo. E ali está escrito: arrependei-vos e crede no que o Messias anuncia, que é o Evangelho. Porque o reino já está próximo, o tempo já está cumprido. Ou seja, o reino do Pai já estava chegando e seria no madeiro. Pena que o sistema, esses homens que estão aí, eles negam o reino do Messias e fecham a porta desse reino para o povo. Sabe para quê? Para lucrar em cima do povo, para continuar lucrando, se colocando como líderes das pessoas. Fato que o Messias em Mateus 23, ele deixou claro: não tenham mais guias entre vós, não chameis mais ninguém de mestre, agora vocês são todos irmãos, quem ensinará a vocês é o próprio Pai, porque eu não vos deixarei órfão. Isso sim, quando ele disse lá, já era para ter acontecido a partir do madeiro. Por que não acontece? Porque esses homens não deixam e deturpam toda a palavra. E o Messias disse em Mateus 10, quem não abandonar pai e mãe não é digno de mim. Você só vai conseguir ouvir a voz do Espírito o dia que abandonar esses pais, esses homens que o Messias deixou claro em Mateus 23 que não são guias mais. Eles perderam a mordomia deles. Em Lucas 16 está escrito isso. Lá em Lucas 16 o Messias ele desapóstata os mordomos, e os mordomos ali são os líderes religiosos, homens que o Pai contratou para serem os seus mordomos, para cuidar da vinha, como ele diz em Marcos 12, mas eles não cuidaram bem, e o Messias veio então comprar para o Pai agora os filhos, deixar eles de ser escravos dos homens para agora ser filhos. Só que só é filho quem abandona pai e mãe, só se casa quem abandona pai e mãe, e os pais são esses guias e a mãe é a Babilônia. Até quando nós vamos ter filhos sendo gerados pela Babilônia e seus guias? Precisamos agora de filhos nascidos do Espírito, filhos que nascem da Nova Jerusalém, que não nascem mais da terra, mas nascem do alto, filhos que vêm pela vontade do Pai, não pela vontade do homem. Oh, meu Pai. Gente, em Mateus 16, o Messias disse: em verdade vos digo, há alguns aqui que não provarão a morte, mas verão o Filho do Homem no seu reino. Há alguns aqui que não provarão a morte, mas verão o Filho do Homem no seu reino. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que ouviram essa palavra estavam lá em Atos, na descida do Espírito Santo. Puderam ver o Messias descendo em seu reino, habitando o templo verdadeiro dele, que é o ser humano, e podendo ver as pessoas vendendo tudo que tinha para ter tudo em comum, ninguém mais querendo ser guia de ninguém, ninguém mais se colocando como maior do que ninguém, todos aceitando ser irmãos e a terra começando a encontrar o seu eixo. Mas lobos vieram, deturparam tudo, escravizaram as pessoas novamente, mataram as testemunhas, pessoas que ouviram essas palavras. Mas o Pai está levantando as testemunhas novamente para se levantar contra a besta, porque ela não conseguiu matar as testemunhas, ela apenas os deixou dormindo. Mas o Pai está ressuscitando as suas testemunhas para se levantar agora contra essa besta que está dominando o mundo por tanto tempo, mantendo as pessoas escravas em uma terra que foi dada de presente para o ser humano. Só algumas pessoas é que estão dominando essa terra, mas o Pai está voltando e está abrindo a mente de muitas pessoas. E quando Sansão acordar, quando Sansão abrir os seus olhos, ele vai, mesmo que cego, ele vai derrubar os pilares dessa Babilônia, porque o Pai está no controle. Ele deixou a história de Sansão e Dalila escrita para que a gente pudesse entender que mesmo depois de embriagado, mesmo depois de ter comido a comida fermentada, por isso que ele ficou cego, porque foi o vinho forte, foi a comida que o Pai falou que ele não podia comer, mas o povo comeu, o povo se enganou, o povo aceitou a prostituição da Babilônia. Mas o Pai está voltando e está limpando tudo, e está dando a vista novamente para Sansão, para que ele acorde, para que ele levante de seu túmulo e agora destrua os pilares dessa Babilônia que já chega de escravizar as pessoas, chega de manter as pessoas em aprisco, chega de manter as pessoas pagando impostos e mais impostos, sendo que só faltava o ser humano era ser amoroso um para com o outro, não precisava da Babilônia. Por que o ser humano insiste em ser escravo? Ele não aceita ser filho. O reino do Pai já veio no madeiro. Ele já veio no madeiro. Verso 5 de Mateus 6, e quando orardes, não sejam como os hipócritas. Não sejam como os hipócritas. Não fiquem fazendo as coisas para os outros verem. É por isso que ele começa o texto falando: quando deres esmolas, não mostre para os homens que estão fazendo. Ele está falando para Israel. Aquele povo só fazia o bem porque tinha alguém vendo.
É como na parábola do bom samaritano, passa o sacerdote, passa o levita e não fazem nada para o rapaz. Eu duvido que se tivesse um monte de gente em volta, eles não teriam parado para ajudar, porque eles gostavam de se aparecer para os homens e não para o pai. Então o Messias ele fala esse verso aqui para aquele povo que estava vivendo de aparência, que gostavam de usar roupas compridas, se vestir bem, se assentar nos primeiros lugares das sinagogas, como se eles fossem de fato aquilo que eles mostravam, mas o Messias deixou claro, vocês são sepulcros caiados, por dentro vocês estão podres. E muitas pessoas utilizam esse verso 6 aqui para hoje, que hoje você tem que fazer o bem e não pode mostrar para ninguém. Sabe o que isso daí? É fermento. As pessoas falam isso porque não querem ajudar ninguém, então elas ficam se escondendo debaixo dessas palavras do Messias. São piores do que aquele povo daquela época. Oh, meu grande eterno Criador. Aqui o Messias ele começa dando um tapa na cara daquele povo, falando, vocês só fazem as coisas para se aparecer. E aí no verso 5 ele fala, quando vocês oram, vocês ficam igual hipócrita por aí mostrando o que estão fazendo. Igual hoje você vê essas pessoas orando em rede nacional, em rede mundial, na TV. Isso é a maior hipocrisia que existe, porque o Messias deixou claro para as pessoas orarem dentro do quarto. Por que as pessoas não obedecem essa parte, mas a parte de dar esmola elas obedecem? Por quê? Dar esmola você não pode mostrar que está dando, mas orar no quarto ninguém quer orar, né? Escondido para ninguém ver. Fica todo mundo aí orando dentro desses templos, no meio de todo mundo nessas TVs aí, orando em rede mundial para todo mundo ver. Cadê que obedecem a voz do Messias? Por que não pegam o contexto todo e praticam ele por completo se querem praticar? É por isso que estão tudo fermentado. São Frankensteins. Sabe, estão cheios de lei, cheios de graça, não conseguem se tornar de fato uma pessoa que é liberta, que é pura, que nasceu de novo. Não, ela fica aí no meio termo, ela fica sendo morna aos olhos do Pai. Não cumpre de fato o que tem que cumprir. É igual essas pessoas que ficam cumprindo o dízimo, mas não quer cumprir a circuncisão. Ela fica cumprindo o sábado, mas não quer cumprir as outras partes lá, né? Quando diz ser apedrejado, quando pega em adultério, quando olha para alguém. Isso as pessoas não querem, mas o dízimo eles querem. Por quê? Porque sustenta a vida deles. Por que não pega tudo e pratica tudo? Fica seletivo aí no que procura para praticar. E ele fala, quando orares não seja como hipócrita. Não fiquem em pé nas sinagogas, nem nas esquinas. Para que ficar sendo visto pelos homens? E, em verdade eu vos digo, essas pessoas que fizeram isso já receberam o seu galardão. E o galardão aqui não vem do Pai não, viu? É galardão dos homens, porque já foram vistos, pronto, recebeu sua glória, acabou. E aí? Não vem do Pai a glória, vem dos homens. O Messias em Mateus 6 estava chamando o povo para receber a glória do Pai. Chega de receber glória dos homens. Chega de títulos. Chega de cargos. Ah, eu sou o pastor fulano de tal. Ah, eu sou o presbítero. Chega disso. Pratique o verdadeiro evangelho. Seja bispo na sua vida, no seu dia a dia com os seus. Seja supervisor dos seus. Como Paulo fala em Atos 20, sejais supervisores uns dos outros, porque lá ele fala bispo, mas a palavra bispo significa supervisor, porque lá ele deixa claro que porque era para as pessoas serem bispos. Não é para ganhar 12 mil, 13 mil, 15 mil reais de salário, como eu vi esses dias falando que os bispos da Igreja Universal ganham. Não, os bispos lá em Atos 20, Paulo deixa claro, era para cuidar uns dos outros, porque lobos viriam e abocanhariam o rebanho. E a prova clara disso está aí. Templos e mais templos nas esquinas. Cada um indo pelo seu próprio caminho, como disse o profeta Isaías. O povo não nasce do Espírito e não entende que as pessoas precisavam era se unir para buscar o Pai, porque o Pai é um. Como que pode em cada esquina ter um templo? Cada um está indo pelo seu próprio caminho. Esses homens são orgulhosos, não aceitam se ver como irmãos. Não, se eu me unir com a igreja tal, como vai ficar a divisão do dinheiro, né? É assim, né, que funciona, né? Não se unem por causa do dinheiro, não é por desavença na escritura não, gente, porque não tem desavença nas escrituras. Não tem contradição. Como pode esse povo falar que vai reinar o céu se eles não se dão bem nem aqui na terra? Oh, meu Deus amado, quando é que esse povo vai acordar? Aí ele fala aqui, ó, saiam das esquinas, vocês já receberam seus galardões, verso 6. Quando vocês orarem, entrem no aposento de vocês, fechem a porta. Aqui ele está falando no aposento e fechar a porta, porque ele está falando com um povo carnal, que precisava ver para crer. Já falei, fechar a porta, entrar no quarto, é orar em espírito, é buscar o Pai no coração. Porque o quarto, gente, é local de intimidade, local de marido e mulher. E foi isso que o Messias veio fazer. Ou ele não veio como noivo, ele não veio se casar, ele não veio chamar a noiva agora para se casar. Foi isso que ele veio fazer. E no madeiro isso aconteceu. Só que lá em João 10, ele deixa claro que só se casou
aqueles de dentro do aprisco que ouviram a sua voz e os de fora que também ouviram a sua voz, que reconhecem a voz do bom pastor e abandona os lobos, que abandona os ladrões, como ele diz em João 10, no contexto todo ele fala de João 10, ele fala ali dos ladrões, que nunca entraram pela porta, nunca deram a vida por ninguém e ficam lucrando em cima das ovelhas. Ele fala, eu nunca lucrei porque eu dei de graça, ele nunca lucrou, não tinha nem onde reclinar a cabeça, e ele era digno de ser chamado de pastor, porque ele sim era o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Agora esses que estão aí, infelizmente, me aponte um que já morreu por alguém para poder ter esse título de pastor. O sistema coloca esses títulos nas pessoas, primeiro, para massagear o ego delas. Porque todo ser humano gosta de ser maior do que o outro. Só que o Messias falou, no reino do Pai só é maior aquele que é servo aqui. Não deturpe as escrituras. Não deturpe as escrituras. Na terra nós vemos muitos funcionários querendo ser patrão. Patrão querendo ser político, como eu já escrevi esses dias. Político querendo ser rei. Rei querendo ser Deus. Só que o filho, aquele que veio, que se colocou aqui na terra como filho de Deus, era o único que queria ser servo. Então aprenda com essa lição. Para ser filho de Deus, precisamos ser servos aqui na terra. E não é isso que nós temos vendo, que nós temos visto. Por isso que o mundo jaz do maligno. Então ele fala, entre no teu aposento, fecha a porta. O pai te vê em secreto, não precisa de oba-oba não. Ele não precisa de oba-oba. Ele te vê em secreto, mas ele te recompensa publicamente, viu? A recompensa é pública, mas o pedido, a comunhão é em secreto. Orando, não useis de vãs repetições, como eu falei agora. O povo repete muito essa oração de forma enganosa. Aí ele usa os gentios como mau exemplo, que éramos nós na época, mas depois ele se liberou para os gentios, como ele falou para a mulher canané. Ele dá o pãozinho lá para a gente, ele é o pão. Ele é o pão vivo. Para a mulher canané, ele se refere como o pão ali, sendo ele, e não um pão físico, um pão que a gente come aí naturalmente, que alimenta o corpo físico. Não, ele é o pão. Então nós temos que entender que foi após o madeiro que o pão foi liberado. Romanos 11, Paulo fala sobre isso, que nós éramos zambujeiro antes do pão ser liberado para os gentios. Nós não dávamos frutos. E agora fomos enxertados na videira, fomos colocados no lugar dos ramos que não dão fruto. Leia Romanos 11 para você entender. Ali Paulo deixa claro que foi só após o madeiro que nós, os zambujeiros, os gentios, pudemos começar a dar fruto e obedecemos a palavra do Pai. Só que em espírito, não de forma carnal, como ele disse também para a mulher samaritana. Não vos assemelheis, pois, aos gentios. Olha, nos usou como exemplo mau. Porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de lhe pedir. Gente, quer um texto mais claro do que isso? Que não precisa ficar pedindo nada para o Pai, que é Ele que sabe o que nós precisamos, basta vivermos uma vida de obediência, que Ele vai nos recompensar publicamente sobre o que nós queremos, não precisa ficar implorando nada para Ele, Ele sabe. Verso 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Quando fala Pai nosso que estás no céu, isso Ele falou para aquele povo, porque para nós o Pai nosso não está mais no céu, Ele está em nós agora. Ou será que é difícil saber que o reino do Pai está dentro de nós? Ou seja, então o Pai nosso, o Pai que é de todos nós, ele não está mais lá, ele está em nós na graça. Venha o teu reino. Aqui já está errado, porque ele falou venha o teu reino para aquele povo. Para nós o reino já veio. Ele deixou claro isso, gente. Acabei de ler o texto quando ele fala lá que o tempo já estava cumprido, o reino já estava próximo. Ele fala, é chegada a hora, né? Os adoradores adorarão em espírito e em verdade. O Espírito Santo desceria sobre toda a carne, como profetizou o profeta Joel. O que mais que precisa falar para esse povo entender que o reino do Pai já veio e o reino do Pai está em nós? Olha que coisa linda. Ele fala então, depois de falar que vem o teu reino, que para nós o reino já veio, ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando o reino do Pai desce a uma pessoa, ela passa a cumprir a vontade do Pai de forma espiritual, ela passa a ser um filho obediente, então começa a se cumprir essa questão da vontade do Pai se cumprindo lá e aqui, porque aqui passamos a ser obedientes, porque o Espírito dele está em nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele está falando dele, é o pão que a mulher cananeia quis, e que agora foi liberado a todos, como ele disse lá para os discípulos que precisavam ver para crer no momento da ceia, quando ele pega o pão e fala, esse é meu corpo, será entregue por vós. Ele está deixando claro que aquele pão era ele mesmo, e este pão foi dado a todos no madeiro. Quem comer vive eternamente, como ele disse, quem comer de mim viverá eternamente. E aqui esse pão nosso de cada dia é ele é o pão da vida, quem comer vive eternamente. Paremos de imaginar que é físico, gente. E ele fala, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Jesus. Olha aqui ele ensinando o segredo de ser perdoado pelo Pai. O sistema foca tanto no sacrifício, foca tanto nessa questão de que se você for na igreja, você pede perdão, o seu perdão está perdoado. E o próprio Messias disse, só somos perdoados se nós perdoarmos os nossos devedores. O sistema lucra com o Cordeiro até hoje. Até hoje eles fazem fortuna, estão ricos e o Lázaro continua pobre, machucado. Gente, vamos acordar enquanto é tempo. Vamos acordar enquanto é tempo. Ele fala, não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, 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 sempre. Fique com o eterno Criador, que ele abençoe a sua vida. Cuidado quando fizer a oração do Pai Nosso. Ore ela com entendimento renovado. Entenda que o reino do Pai já veio, que o Pai Nosso está em nós, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, se cumpriu. No livro de Atos isso Pedro deixa claro. Pedro foi capacitado, um homem que há poucos dias atrás havia negado o Messias porque era fraco, era uma pessoa que não tinha o Espírito do Pai nele, não compreendia as coisas espirituais. Quando recebeu o Espírito do Pai, teve autoridade para falar com o povo, teve ousadia, e é isso que o Pai quer dar para os seus. As pessoas estão aí todas caladas dentro desses templos ouvindo um líder. O Pai quer derramar o Espírito Santo dele sobre toda a carne, que de fato isso se cumpra. Abandonemos esses lobos que vieram, são conduzidos pela besta, porque estão enganados, são cegos guiando cegos, e as pessoas continuam caladas, indo para o matadouro calada. O Pai quer derramar o seu Espírito para que as pessoas quebrem essas algemas, se levantem dos seus sepulcros, que o mar comece a dar os seus mortos, e que essas pessoas que agora ao ressuscitar, comecem juntas a se unir para derrubar os pilares da Babilônia. O Pai quer falar com você. Abandone pai e mãe, porque é chegada a hora de se casar com o seu espírito. Pai e mãe te atrapalhou até hoje, né? Não se esqueça, nosso Pai é um Pai zeloso. Ele não aceita pai e mãe se intrometendo no meio do relacionamento dele. No dia que você aceitar abandonar pai e mãe para segui-lo, você terá o seu Espírito Santo conduzindo a sua vida. Não se engane acreditando que se você está seguindo pai e mãe, você tem o Espírito Santo. Não se engane. Não escarneça da palavra do Messias. Não troque a palavra do Pai por um prato de lentilhas. Que ele abençoe sua vida.